Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para começar mais uma vez a nossa live de todas as semanas, falar bastante para vocês sobre próteses, sobre implantes. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Franciele Delgado e o nosso objetivo é ensinar próteses sobre implantes para vocês de uma forma prática e objetiva. Então, se vocês tiverem dúvidas durante a nossa live, pode ir mandando as perguntas que nós vamos respondendo para vocês, sem problema nenhum. Hoje, pessoal, o nosso tema é um tema muito interessante. Nós vamos falar de um componente protético específico da prótese sobre implantes chamado UCLA. Então, quem é essa UCLA? Que componente que é esse, pessoal? Bom, esse é um dos muitos componentes que nós temos em prótese sobre implantes. Então, para quem já sabe um pouco de como funciona a prótese sobre implantes, vocês sabem que existem muitas e muitas peças. Então, a UCLA é um desses recursos, um desses tipos de peça que nós temos para trabalhar com a prótese sobre implantes. Então, dando sequência aqui, eu não sei se vocês sabem, mas esse componente ele foi esse componente, pessoal, só corrigindo aqui um pouquinho, esse componente, ele é para ser utilizado diretamente sobre o implante. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos duas formas básicas de trabalhar com a prótese sobre implante. Primeiro, pessoal, é utilizando o intermediário protético. Ou seja, nós utilizamos uma peça entre o nosso implante e a nossa coroa, ou uma prótese múltipla, diversas coroas, ou então uma prótese total, tipo protocolo. Então, isso é importante saber, que existem essas duas formas de trabalhar na prótese sobre implante. Ou nós vamos trabalhar em cima de um intermediário, ou nós vamos trabalhar diretamente sobre esse implante. O que isso quer dizer? Que nós não vamos ter uma peça intermediando a união da nossa prótese com o nosso implante. Nós vamos pegar a nossa prótese e conectar diretamente ao nosso implante, ou seja, a nossa conexão, que pode ser qualquer uma delas. Todos os sistemas disponibilizam esse tipo de componente para ser utilizado durante a execução dos nossos trabalhos em prótese sobre implante, certo? Então vocês vão ter sempre essas duas opções de trabalho, independente do sistema, ok? Então, isso é muito importante saber. Então, a título de curiosidade, mas extremamente importante saber a história desse componente. Ele foi desenvolvido por um autor chamado Lewis, que ele era um pesquisador. Lewis e seus colaboradores, lá em 1988. Por que eles desenvolveram esse componente? Eles observaram e eles viram a necessidade de desenvolver componentes para corrigir pequenas angulações e outras limitações que eles se deparavam durante os tratamentos que eles não estavam conseguindo corrigir. Na época, eles utilizavam muitas coroas telescópicas. Não sei se quem está aqui na live já viu, já trabalhou com esse tipo de coroa. Para vocês terem uma ideia, eu fiz esse tipo de coroa uma vez só, esse tipo de prótese, mas eles perceberam que só trabalhando com esse tipo de prótese não estava sendo suficiente para corrigir os problemas que eles estavam tendo, para solucionar, na verdade, né, os casos que estavam aparecendo. Então, eles desenvolveram esse componente protético confeccionado através de um tubo plástico que é chamado de calcinável. Por que tubo plástico calcinável? Porque tudo que é calcinável, ele pode sofrer a
queima, ou seja, ele pode ser derretido e aí sofrer o processo de fundição ou de injeção. Esse plástico dá espaço depois de queimado para o metal ou então para uma cerâmica, para o que for ser transformado, certo? Esse tubo plástico, pessoal, ele passou a ser utilizado então para reconstrução protética, ou seja, para ser confeccionadas as nossas próteses sobre os implantes Brånemark. O que são os implantes Brånemark? Na época, pessoal, existia o implante de plataforma hexagonal externa, que eram os implantes mais comuns da época. Então, esse componente foi desenvolvido para esse tipo de implante. E depois, obviamente, foi sendo melhorado, desenvolvido para outros tipos de conexões, certo? Mas de forma inicial foi para esse tipo de plataforma, tá? Dando continuidade, pessoal. Então, essa daqui é a UCLA, para quem ainda não sabe, mas eu acredito que muitas pessoas já saibam e já até tenham trabalhado com ela. Então, esse aí é o tubo plástico que apresenta um encaixe hexagonal, ou seja, um encaixe que é para impedir a rotação dessa peça, pessoal, em cima do hexágono, tá? Então, esse foi a primeira UCLA a ser desenvolvida. E aí, os seus autores batizaram, né, esse componente como UCLA, né, a Bachmann UCLA, que significa Universal Castable Long Abatement, ou seja, seria para ser um componente universal para que fossem construídas próteses em cima dos implantes, certo? Então, essa daí foi a primeira a ser desenvolvida. Claro que hoje em dia existem outros tipos que nós vamos falando sobre elas no decorrer da nossa aula. Pessoal, Lewis, ele não só desenvolveu o componente, mas por ser estudioso, pesquisador, ele realmente fez uma pesquisa, ele fez um estudo, ele foi analisar a peça que ele criou. Então, em um dos estudos dele, eles analisaram a adaptação dessas peças, dessas UCLAs, sobre 45 pacientes que estavam utilizando o componente UCLA. O que eles começaram a observar naquela época? Uma pequena perda óssea na área do pescoço do implante, sem sinais de fratura do pescoço do implante e sem fraturar a prótese. Mas aí eles começaram a observar que algo biológico estava acontecendo. E aí eles foram pesquisar mais a fundo isso, mas só para vocês terem uma ideia, uma das partes de remodelação, dos implantes de remodelação da parte óssea, é essa imagem aqui, ó, que vocês estão vendo na radiografia. Então, se vocês observarem, o que vocês vão ver? Que tem uma remodelação óssea em formato de taça ou de pires, que hoje em dia é chamada de salserização. Nós sabemos que essa salserização, ela não é exclusivamente, ela não ocorre exclusivamente por estarmos trabalhando com uma UCLA em cima do nosso implante. Hoje, nós sabemos que precisam de vários fatores para desenvolver a salserização. Mas também se sabe que as conexões hexagonais externas, elas têm uma tendência à salserização pela remodelação óssea, porque o nosso organismo é tão inteligente que ele remodela, pessoal, para fazer o quê? Devolver o nosso espaço biológico. Para quem não sabe, os implantes de hexágono externo, eles são instalados a nível ósseo. Mas nem sempre nós vamos ter o quê? Aquele monte de tecido mole para proteger todo esse sistema e dar longevidade para o nosso implante. Se ele está a nível ósseo e com pouco tecido mole, é natural que o nosso organismo faça o quê? Que ele faça essa remodelação para nos dar o espaço
para o nosso sulco gengival e tenha essa distância biológica restabelecida. Então, a salserização é basicamente isso, a devolução do espaço biológico que nós invadimos quando nós colocamos o nosso implante a nível ósseo. Mas quando nós utilizamos as úclas sobre esses implantes, é realmente percebido que ela ocorre em praticamente 100% dos casos. Por quê, pessoal? Eu vou mostrar mais para frente uma imagem, mas já adiantando, porque quem sofre muito, seja com a parte biológica, de acúmulo de biofilme, de força, de transmissão de força, é a plataforma. E a plataforma, se ela está a nível ósseo, quem vai sofrer junto com a plataforma é a crista óssea. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo, principalmente quando nós estamos utilizando esse tipo de componente, certo? Então, olha lá, pessoal, falando, ainda dando sequência no estudo de Lewis. O que ele concluiu sobre o componente que ele desenvolveu? Ele concluiu que a adaptação desse componente deve ser muito bem determinada, executada e respeitada no laboratório. Aqui ele coloca no modelo de gesso. Então, pessoal, os técnicos que vão trabalhar com esse tipo de componente precisam ter muito cuidado, porque a adaptação desse componente precisa ser mais preciso possível. Não pode danificar. E mesmo assim, tomando todos esses cuidados, eles afirmaram que notaram uma discrepância, ou seja, uma desadaptação dessa peça de 4 a 8 micrômetros, que se nós formos comparar com fio de cabelo e tudo mais, não é uma discrepância tão grande. Mas qual que é o problema que nós vemos hoje em dia? Infelizmente, existem muitas empresas, muitas marcas que baixam a qualidade do material para, consequentemente, baixar o preço, e isso influencia na qualidade final da nossa peça. Se vai influenciar na qualidade final, vai influenciar na adaptação. Se eu não estiver com uma peça bem adaptada, consequentemente, nós vamos ter problemas mais para frente dessa nossa prótese sobre implante. Outra coisa que eles perceberam, que o processo de fundição foram os que se demonstraram mais sensíveis tecnicamente, podendo gerar uma adaptação, ou seja, uma desadaptação ainda maior dessa peça do nosso implante, sendo que essa alteração é capaz de exercer forças de forma errada, pessoal. Ela pode fazer com que as forças não sejam dissipadas de forma correta, e aí sim nós vamos ter um resultado de fracasso nas nossas próteses sobre implantes, que vai ser o quê? Soltura, fratura de parafuso, fratura do implante. Tudo isso pode acontecer com uma peça mal adaptada sobre os nossos implantes. E aí eles ressaltam que componentes usinados são mais precisos. Com certeza, porque só de não passar por todo esse processo de transformação que acontece durante a fundição ou a injeção, obviamente nós vamos ter uma fidelidade maior. Então, vocês sabem que as próteses usinadas, os componentes usinados, eles têm maior precisão, até porque eles são feitos de forma computadorizada hoje em dia. Então, não dá para comparar a precisão de adaptação de uma fundição de uma peça fundida com uma peça fresada. Na verdade, existem sim artigos científicos provando que as peças fundidas elas têm uma desadaptação maior do que as peças que são fresadas. Então, isso é um fator que nós precisamos ter em mente e tomar cuidado, e o seu laboratório também tomar bastante cuidado durante a manipulação, a transformação dessa peça, para que nós não tenhamos problemas lá na frente, certo? Dando continuidade, pessoal. Bom, então Lewis e seus colaboradores também, lá em 1992, olha o que eles perceberam, tá?
Eles estavam falando do sistema do Brannemark. Então, eles descreveram que o sistema convencional de componentes protéticos lá da época do Brannemark, ele apresentava um parafuso de ouro, com liga de ouro, que era o suficiente para reter a restauração. Pessoal, na verdade, o parafuso de ouro, ele é até hoje considerado a melhor liga que tem para fazer qualquer coisa que seja de metal, tá? Principalmente para coisas que vão ficar dentro da boca do paciente. Só que é muito caro e começa a ficar inviável. Então começou a ter muitas empresas e aí os materiais automaticamente vão se modificando. Mas existem empresas ainda que disponibilizam para venda parafusos de ouro. Então eles são realmente muito bons. Mas continuando aqui o nosso raciocínio, esse parafuso no sistema lá do Brandemark, ele é desenhado para quê? Para que seja o componente mais fraco, entre aspas, do nosso sistema. Por quê, pessoal? Porque se algumas forças desfavoráveis, como por exemplo, no caso de uma peça desadaptada, que é o que nós estávamos comentando, se tiver desadaptado, recebe uma força que não é favorável, o que vai acontecer? Esses traumas colocados sobre esses nossos implantes vão fazer o parafuso fraturar. E olha que interessante, ele vai fraturar antes de fraturar o pilar, ou seja, o nosso intermediário, ou até mesmo a plataforma do nosso implante. Então, eles foram realmente desenvolvidos para que, se alguém tiver que quebrar, que quebre primeiro o parafuso e não as nossas peças, certo? Então, o parafuso de ouro, pessoal, lá nos componentes do Brandemark, ele pode ser recuperado a partir do parafuso do intermediário. O que isso quer dizer, pessoal? Que é muito mais fácil você estar com um parafuso pequeno. Dá uma olhada no parafuso aqui, ó, dessa imagem que está aparecendo aqui, ó. A maior parte dos parafusos protéticos que utilizam intermediários, eles são pequenos, delicados. E o que acontece? Quando ele fratura, é muito mais fácil você tirar ele, conseguir salvar a sua peça e só trocar o parafuso, ou então você tem a chance de trocar o seu intermediário sem perder o seu implante, sem danificar o seu implante, muitas vezes sem perder a sua prótese. Então nós temos várias chances de salvar todo o conjunto antes de pensar em perder o implante, em qualquer outro tipo de problema, substituir prótese e tudo mais. Então é por isso que o parafuso foi desenvolvido para que ele quebre primeiro. Por isso, pessoal, que os intermediários são importantes. Eu sempre falo isso para os meus alunos, inclusive. Até esses tempos atrás, uma aluna me mandou mensagem lá no particular e perguntou, falou assim para mim, na verdade. Ela falou assim: Fran, quando eu trabalhava com um ex-chefe meu, ele usava intermediário em todos os casos, ou pelo menos no máximo que ele conseguia. Mas agora que eu tô com o meu consultório, tem um colega que opera para mim e ele faz tudo direto no implante, ou seja, usa a UCLA para todos os casos. E aí o que eu tenho para falar sobre isso para vocês, pessoal? Eu acho que nós temos que pensar sempre em cada caso particular. Eu não sou do tipo que gosto de receita de bolo. Então, eu vou fazer UCLA em todos os pacientes, independente de como está o meu caso. Ou eu vou usar intermediário em todos, mesmo que esteticamente isso prejudique o meu paciente, porque intermediário é bom, então eu vou usar, mas às vezes não está dando certo com a parte estética. Então nós temos que pensar o seguinte, que eu falei para ela, que cada caso tem que ser um caso. Então, o que precisa ser pensado, muito provavelmente, o que está acontecendo? Está tendo um tipo de erro de planejamento. Quando não tem espaço, pessoal, para intermediário e você tinha uma boa disponibilidade óssea, né? Muito provavelmente é um errinho aí de planejamento, porque é possível pensar no implante, às vezes,
mais curto para você poder enterrar mais e sobrar espaço de tecido mole, espaço interoclusal para que caiba esse intermediário. Então tem que haver uma conversa de planejamento, porque muitas pessoas que são cirurgiões não vêm lá da prótese, às vezes eles não têm esse conhecimento, esse cuidado com o planejamento da prótese, tá? Isso, doutora Maria, é uma segurança. Eu sempre falo para os meus alunos: pensem nos intermediários como uma travinha de segurança. Você pode primeiro trocar o parafuso, primeiro trocar o intermediário e você vai sempre estar com o seu implante preservado. Exatamente, o intermediário, doutor Felipe, resolveu um problema que era muito difícil de resolver, principalmente quando nós estamos trabalhando com peças anguladas, que a gente precisa corrigir a angulação. Então, os intermediários nos auxiliam muito com isso, certo? Dando sequência ali no nosso slide, pessoal. Então, olha só que eles ainda concluíram ali, ó, que a restauração com a Batman UCLA, ele incorpora apenas um parafuso no sistema, que é o parafuso que segura todo o conjunto, segura a sua prótese, segura o seu dente lá. E ele vai segurar diretamente sobre o nosso implante. Por isso que nós chamamos de trabalhar direto no implante, porque só tem um parafuso segurando todo o sistema, certo? E é essa imagem aí, pessoal. Ó, então nós temos, eu coloquei um implante aí como exemplo de hexágono externo e um parafuso mostrando ali para fora que é só ele que vai segurar a prótese na posição. Existem também vários artigos científicos que testaram esse sistema para saber como é a transmissão de forças. Claro, né, que nós temos já comprovadas conexões do tipo Cone-Morse, que são conexões muito mais precisas, que nós temos muito mais estabilidade mecânica e também de transmissão de forças, tudo melhorado em relação à hexagonal, é um pouco mais seguro trabalhar dessa forma quando necessário em um Cone-Morse. Porém, pessoal, se der algum problema também, não é fácil de resolver, principalmente porque as conexões do tipo Cone-Morse, justamente por serem muito estáveis, às vezes é difícil de remover o componente delas também. Então, às vezes o clã não é muito fácil de remover se acontecer algum problema, certo? Então, nesse caso aí específico, nós sabemos que as plataformas hexagonais são as que transmitem força lá na plataforma do nosso implante. Quem sofre? A plataforma e o parafuso. Então, se alguém tiver que quebrar nesse sistema, também vai ser o parafuso. Só que aí nós temos um grande problema. Às vezes, aparece para mim alguns anúncios de outros profissionais ensinando a fazer algumas coisas parecerem muito fáceis. Por exemplo, remover um parafuso quebrado com, não sei se vocês já viram, se alguém viu, põe aí para mim, pode falar, com um cotonete. Aí pega o cotonete, enrosca lá onde está o parafuso fraturado e o parafuso sai lindo lá para você resolver o seu caso. Eu posso falar para vocês, por experiência própria, faz acho que mais de 12 anos que eu trabalho com próteses sobre implantes e dou aula, né, nas especializações, curso de aperfeiçoamento, e não é fácil de remover assim como muitos vídeos às vezes acabam mostrando. Dependendo da região, dependendo o tanto desse parafuso que quebrou dentro do seu implante, você não consegue clinicamente enxergar. E você pode sim, durante a tentativa de remoção, desgastar as espelhas internas desse implante ou desgastar o cone do seu cone Morse e você perder esse implante. Então, não é tão simples assim quando fratura um parafuso. Às vezes o pessoal fala assim: ai, Fran, mas pega lá uma broquinha 2200 e faz uma fenda lá no seu parafuso que você consegue tirar. E aí eu gostaria muito de ver um vídeo de uma pessoa removendo um parafuso de uma UCLA quebrado lá no elemento 27 que você não consegue enxergar num implante subgengival. Então, cuidado com o que nós, vamos
fica aparecendo aí para nós, porque realmente a prática é um pouco diferente. Existem sim técnicas para remover, hoje em dia existem outros instrumentos para tentar remover, mas realmente não é fácil, tá, pessoal? Quando isso acontece. Então, qual que é a ideia? A ideia é tentar planejar tudo muito bem antes, executar da melhor forma possível, para que não tenha esse tipo de problema lá na frente, certo? Então, vamos lá. Forças desfavoráveis podem resultar em danos ao implante antes até de quebrar esse parafuso. E eu falo para vocês que já aconteceu de chegar paciente para mim que tinha prótese ali há muitos anos, prótese provisória em cima de implante, e o que que aconteceu? A prótese veio solta. Quando eu consegui remover a prótese, o parafuso estava danificado e as roscas internas desse implante também. Eu consegui remover o parafuso fraturado, mas internamente as roscas do implante estavam danificadas. Então, o que que acontece? Quando nós refazemos essa prótese, ela não para, ela começa a soltar e ela afrouxa esse parafuso com frequência. Mesmo você utilizando tudo de melhor nele, fazendo a técnica correta. Então, o que que acontece? Tem que remover esse implante e substituir, infelizmente, tá? Seria a melhor estratégia aí de resolução, certo? Então, olha lá o que Lewis continuou e falou da UCLA. A vantagem que seria de salvar falhas, que nós conseguimos fazer isso com os intermediários, não está presente no designer desse Abatman UCLA, infelizmente. Nós perdemos a chance muitas vezes de salvar o nosso trabalho, certo? Olha lá, coloquei uma imagem aqui para vocês verem de uma prótese sobre implante em cima de uma conexão hexagonal externa. Vocês estão vendo ali. Vocês estão vendo um mini gap? O gap, pessoal, é essa linha pequena radiolúcida entre a plataforma do implante e a coroa. Isso aí é um gap, isso é uma desadaptação. Então, é ali que pode começar a dar o problema de soltar, afrouxar, fraturar. Já vi fraturar o implante. Isso é muito grave, não tem como solucionar, tem que também substituir. Tem que remover o implante e fazer novamente. Imagina o custo para o paciente disso tudo, né? Então, é tanto custo biológico quanto custo financeiro. Nós temos que pensar também, tá? Olha lá, pessoal, uma outra coisa que acontece quando nós estamos trabalhando com próteses direto no implante, utilizando as úclas em cima de hexágono externo. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas eu acredito que sim. Vocês estão vendo que está acontecendo ali acúmulo de alimento, pessoal. Acúmulo de alimento em cima da plataforma do implante. Como é que o paciente vai higienizar? Principalmente quando nós estamos trabalhando com hexágono externo, não tem como isso não acontecer. Por quê, pessoal? Porque existe uma liberdade rotacional, ou seja, uma folga programada para que as peças se encaixem umas nas outras. Então, sempre que eu estou trabalhando com peças que têm encaixe, que depende de uma encaixar sobre a outra, eu tenho essa folga programada. E isso faz com que acumule alimento nessa região. Então, para o implante, para a parte biológica desse implante é muito ruim, certo? Então, mais um fator a ser considerado para pensar na longevidade desse trabalho a longo prazo que nós precisamos realmente considerar. Continuando, pessoal, a UCLA ela tem a sua indicação? Ou vocês podem estar pensando, Fran, você é totalmente contra utilizar a UCLA? Não, pessoal, não sou não. A única coisa que eu gosto é de ensinar tudo. Então eu gosto que as pessoas que aprendem comigo, os meus alunos, colegas, quando vêm pedir, né, alguma orientação, eu gosto de dar toda a informação para que o profissional possa escolher o que ele quer fazer, o que ele quer utilizar. Então, eu não sou contra de forma alguma utilizar UCLA, mas ela tem que ser bem indicada. E aqui eu vou passar a indicação dela para vocês.
Ela foi idealizada, então, para ser utilizada diretamente no implante, suprindo as necessidades em casos de espaço interoclusal reduzido. Então, ela tem sim a sua utilização. Ela pode ser utilizada tanto em casos unitários, parciais ou até totais, dependendo da limitação do espaço interoclusal que você tenha para realizar a sua prótese, certo? Atualmente, pessoal, o que eu vejo muito no mercado aí, nas clínicas, tratamento que vai e volta, que elas são utilizadas, muito utilizadas em casos totais, em casos para economizar para o paciente, né? Só que eu não concordo com isso. Por quê? Porque quem paga, gente, obviamente, o componente é o paciente. Mas você concorda comigo que é para a segurança dele, que quando é possível utilizar um intermediário, nós vamos sim optar pelo intermediário? Então ele vai custear uma coisa que é uma segurança para ele, para preservar o implante dele. Então nada mais justo dele arcar com isso. Lá no consultório mesmo, eu não cobro valor a mais em cima do intermediário. Eu coloco lá o valor que eu pago, o paciente vai pagar como se ele estivesse comprando, mas isso daí é filosofia de trabalho também de cada um, né? Ele vai comprar pelo mesmo preço que eu compro e ele vai pagar só depois do meu trabalho. Então, gente, isso é uma segurança para você e para o paciente, certo? Então, é essa desculpa de falar que está economizando para o paciente, é por isso que eu não concordo. Se der algum problema, alguma falha, o paciente e você vai gastar muito mais em tempo, porque você vai precisar dar o suporte e às vezes repetir o caso, repetir implante. Se você não faz o implante, o profissional que você traz para o seu consultório, você vai ter que pagar de novo. Então, tudo isso vira uma bola de neve que poderia ser resolvida ou evitada se você tivesse usado o intermediário. Então, não utilizem UCLAS pela economia. Utilizem em casos realmente limites que ela seja necessária utilizar, ok? Essa é a minha recomendação. Um outro caso que vocês podem precisar utilizar a UCLA, pessoal. Então, em casos de comprometimento estético por falta de tecido mole, em que não seja possível utilizar um intermediário. O que isso significa? Quando nós vamos selecionar e instalar um intermediário na nossa prótese sobre implante, nós realmente precisamos de duas coisas básicas: espaço interoclusal e tecido mole. Exatamente. Porque a maioria dos nossos intermediários, pelo menos os pré-fabricados, eles são metálicos. Se nós não tivermos tecido mole, tanto em profundidade quanto espessura, pode sim ficar uma cinta acinzentada e isso pode incomodar o seu paciente, principalmente para as regiões estéticas, certo? Então, quando você tem gengiva, tecido mole de forma limitada, às vezes nós realmente precisamos recorrer às uvas, certo? Deixa eu só ver a pergunta do Dr. Edu. Uma UCLA calcinável pode ser usada para criar um pilar personalizado em casos unitários em região anterior? Pode sim, doutor. Essa UCLA calcinável, que é aquela totalmente plástica, o laboratório ele vai fazer o quê? Ele vai inserar esse componente, essa UCLA, personalizando de acordo tanto com o espaço interoclusal, altura e profundidade gengival, especialmente do seu caso, para esse seu paciente, e aí ele vai transformar essa UCLA calcinável já personalizada em metal, ou então ele pode transformar numa zircônia, ele pode transformar num Emex, se ele for injetar ou se ele for escanear. Então é possível sim utilizar essa UCLA calcinável na região anterior de forma personalizada. Obrigada, doutor, por mandar perguntas e por participar aí da nossa live. Então, essa é uma outra forma de utilizar as UCLAs também, certo? Só que aí surgiu uma pequena preocupação depois do acompanhamento a longo prazo desse componente, pessoal. A preocupação periimplantar, já que a maioria dos profissionais opta pelos componentes totalmente calcináveis,
o que comprovadamente são os que apresentam maior índice de desajuste. Muitos pela fundição, muitos ainda utilizam trabalhos com fundição, utilizando esse componente. E é aí, pessoal, que é o probleminha, que é o calcanhar de Aquiles desse componente, certo? E aí, todo esse conjunto leva realmente a uma pior adaptação desse componente e é o que acaba gerando muitas vezes transtornos, a soltura, a fratura do parafuso e, como nós falamos anteriormente, podendo até levar à perda desse nosso implante. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que os nossos pacientes tenham trabalhos muito duradouros, certo? Desvantagens. Um outro autor, pessoal, agora não mais o Lewis, que foi o desenvolvedor da UCLA, mas o Goiato, lá em 2011, olha o que ele relatou, que a não distribuição de forças da mastigação, sendo esta diretamente no parafuso que está apertando o abutment, pode causar o desprendimento da prótese do implante, trazendo desconforto e insatisfação do paciente, caso venha a dar problemas. Então, isso tudo que eu estou falando está na literatura, que é uma outra coisa que eu gosto muito, de passar as informações baseado na parte científica. Então, não sou eu, Franciele, que estou falando, são os pesquisadores que estão mostrando aí algumas limitações para nós, certo? Teles e Coelho, em 2006, eles descreveram que deve-se restringir o uso do abattement UCLA em próteses aparafusadas com cantilever ou grandes demandas funcionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse tipo de caso, pessoal, próteses que são parafusadas, mas vão ter um cantilever grande ou tem um paciente com parafunção, que é uma demanda funcional grande, ou estou trabalhando com biprotocolo, que o paciente vai ter muita força mastigatória, evitar trabalhar com UCLA, porque realmente o sistema vai sofrer mecanicamente falando mais do que se você trabalhar utilizando os intermediários. Existem artigos também, eu não consigo colocar tudo aqui porque senão fica muito pesada a nossa live e esse não é o nosso intuito, não é aula de mestrado aqui. Mas existem artigos que comprovam que quando são utilizados intermediários, a distribuição de forças melhora, comparado quando a gente acaba utilizando a UCLA, certo? Algumas desvantagens. Então, já é comprovado, como eu falei para vocês, mas são esses autores que estão fazendo o relato ali, que é muito mais seguro utilizar os intermediários específicos, uma vez que ocorra sobrecarga funcional. Então, para que realmente evite a quebra do nosso implante, é interessante ter um parafuso intermediando ali, que a gente consiga fazer uma manutenção, uma substituição e realmente salvar aí todo o nosso trabalho, certo? Ele descreveu ainda que devido à sua versatilidade, a UCLA é o tipo de componente que mais exige conhecimento e bom senso para ser utilizado. E eu concordo, é um ótimo componente, ele é muito versátil. Nas minhas aulas, normalmente eu gosto de comparar a UCLA com o Coringa, que ele encaixa, ele dá certo em praticamente todos os tipos de prótese você vai conseguir fazer com ela. Unitária, parcial, total, cimentada, parafusada, ela dá certo em todos os tipos de caso. Porém, todas essas ressalvas que nós fizemos, todos esses cuidados que precisam ser tomados, realmente precisam ser avaliados para que você determine se você precisa realmente usar a UCLA ou não, se ela é a melhor para esse caso que você está executando, certo? Dicas de quando for utilizar UCLA. Dicas para vocês. Utilizar sempre marca de boa procedência, marcas de qualidade, tanto
dos calcináveis quando vocês forem adquirir, tá? Mas também do laboratório. Eu já peguei peças de laboratórios que os hexágonos, então uma parte que encaixa realmente nos implantes, estava toda deformada, porque realmente a fundição, ela pode dar pequenas bolhas e para remover essas bolhas, as bolhas positivas, o laboratório tem que passar uma broquinha lá. Quando ele passa a broca lá no hexágono, ele está aumentando a nossa desadaptação. Então, por isso que às vezes acaba sendo ruim, certo? Então, trabalhem com laboratórios que tenham um bom processo de fundição. Prefira as úclas com base de cobalto cromo para garantir a melhor adaptação no implante. Esse é um detalhe, pessoal, que também você pode repassar esse custo para o seu paciente. As úclas, os cilindros com base de cobalto cromo, elas não são então mais totalmente calcináveis, não é mais totalmente de plástico. Tem uma parte que vai ser de plástico que eu vou mostrar para vocês e uma cinta metálica feita em cobalto cromo, porque ele consegue não se deformar durante a fundição, ou a gente chama de sobrefundição. Ela se mantém estável e a adaptação ao seu implante vai ser muito mais precisa. Então, prefiram esse tipo de componentes quando estiverem trabalhando, principalmente com componentes unitários, tá? Que a gente precisa realmente dessa fidelidade de encaixe muito maior, certo? Sempre que possível, utilizar os componentes fresados do que fundidos, que também já é comprovado que a adaptação é muito melhor. E no caso de não ter jeito, ô Fran, aqui onde eu trabalho é assim, só faz componente fundido, só utiliza a UCLA totalmente calcinável, compra do mais barato. Nós sabemos que isso acontece, tá? Não acontece em um lugar só, acontece em vários. E o que eu posso falar para vocês? Controlem esses pacientes. Estejam sempre trazendo ele de volta para o consultório para você fazer o que? Avaliar o afrouxamento, soltura desse parafuso, avaliar a parte periimplantar, que é muito importante, porque se começar acúmulo de biofilme e tiver uma desadaptação ali, vai criar uma periimplantite, vai infeccionar esse implante e vai perder. Então, tenham sempre esses pacientes próximos a vocês, sempre controlando e cuidando. Essa é a dica que eu posso dar. Sempre que possível, toda revisão anual, troque o parafuso da sua úcula. Substitua esse parafuso. Mantenha o parafuso sempre novo nessa sua prótese, que você também vai ter uma durabilidade melhor do seu conjunto, certo? E olha lá, essa é a imagem que eu queria mostrar para vocês da UCLA calcinável, mas não totalmente calcinável. Então, ela tem uma parte calcinável e uma base de cobalto cromo. Então, essa é a UCLA com base de cobalto cromo, a melhor para ser utilizada quando vocês estiverem trabalhando com próteses unitárias que precisem de fidelidade na adaptação de uma peça na outra, certo? Então, utilizem essas aí, certo? Essas são as recomendadas para as próteses definitivas. Existem as úclas que são totalmente de titânio, que são indicadas para as próteses provisórias, e aí tem as totalmente calcináveis, certo? Que eu evitaria de usar. Se eu puder dar uma dica de amiga para vocês, eu evitaria usar as totalmente calcináveis. E aí, pessoal? Aí eu abri uma caixinha de perguntas hoje à tarde, né? O pessoal mandar perguntinha aí sobre a UCLA. E aí me perguntaram se tem UCLA para ser utilizada em cone Morse. Tem sim, tá? Dá para ser utilizado. Dependendo do sistema de vocês, vão ter mais opções de tipos de UCLA para o cone Morse e alguns sistemas, algumas marcas de implantes vão ter menos opções. O que eu quero dizer com isso? Tem marca que tem componente de titânio e o calcinável com cinta de cobalto cromo. Eu já vi sistema oferecendo o UCLA para cone Morse totalmente calcinável, que aí eu não recomendo mesmo, pessoal. Nós sabemos que a conexão do tipo cone Morse, ela é uma conexão de precisão. Se eu estou trabalhando daí com um componente totalmente fundido dentro desse meu cone, eu já não estou garantindo toda a qualidade de adaptação das peças.
Então, não utilizem úclas totalmente calcináveis para conexões do tipo Cone Morse. Tentem utilizar, se não tiver outro jeito, pelo menos com cinta de cobalto cromo, certo? Para vocês manterem realmente a estabilidade mecânica, a transmissão de forças, que é o que o sistema de Cone Morse tem de melhor para oferecer para nós, além também de toda a parte de preservação biológica, certo? Outra perguntinha. Tem como remover parafuso quebrado? Como é que é? Tem como remover parafuso se quebrar no implante? Nós comentamos um pouquinho mais cedo na nossa live. É possível sim, não em todos os casos, não dá para garantir que qualquer parafuso de UCLA quebrado dentro do nosso implante nós vamos conseguir remover. Parafuso espanado é um pouco mais fácil hoje em dia. Existem chaves chamadas retrievers de parafuso, não só removedor de implante, mas também do parafuso protético, que tem ajudado muito a remover parafusos espanados. Os fraturados são mais difíceis, porque algumas vezes eles ficam com um imbricamento tão grande nas espiras internas dos nossos implantes que eles acabam travando de uma forma muito difícil de remover. E aí vai por tentativa, né, pessoal? Sempre das tentativas menos invasivas para depois as mais invasivas. As menos invasivas seriam tentar fazer uma fenda, se você estiver enxergando, usar pontas de ultrassom, marcar esse paciente mais do que uma vez para passar ultrassom, ver se a vibração quebra o imbricamento e você consegue remover. Às vezes dá para remover tentando fazer um contratorque com a sonda, algum sai. Outra forma de resolver usar a broca de... Tem uma broca, pessoal, que ela é 701, que ela é tronco cônica, que você coloca no reverso. Ela tem tanto para baixa rotação quanto para peça de mão, tá? Então você vai usar, como é dentro da boca, não é uma peça fora, você vai usar ali no seu contraângulo e você vai dar o reverso. E aí, às vezes, você passando em volta ali desse parafuso, pode ser que você consiga remover. Dá para garantir? Nenhuma dessas técnicas, infelizmente, dá para garantir. Tudo depende de como foi a deformação que aconteceu lá dentro do seu implante, tá? A doutora Maria perguntou assim, ó, qual a diferença de fraturado para o espanado? Ótima pergunta, doutora. O parafuso espanado é quando a parte da conexão dele, vamos falar a cabeça do parafuso para ficar mais fácil. Quando a cabeça do seu parafuso, ela ainda está inteira, a parte em volta, mas a parte que encaixa a sua chave, então aquela parte inicial do seu parafuso, ele perdeu o desenho. Então, nós temos parafusos hexagonais, parafusos quadrados, parafusos estrelados, e ele perde essa estrela, ele perde esse quadrado, ele perde o hexágono e a sua chave fica rodando em falso. É quando a gente fala assim, não pega rosca. Então, não pega rosca ali no seu parafuso. E aí você testa todas as chaves do seu kit e nenhuma dá certo. Então, isso é um parafuso espanado. Parafuso fraturado é quando quebra a cabeça desse parafuso e fica todo o restante ou dentro do seu intermediário, fica o resto do seu parafuso lá, ou dentro do seu implante. Tem uma parte do seu parafuso lá. E aí você tira a cabeça do parafuso, ficam duas partes, uma dentro do implante e uma fora, tá? Então isso é um parafuso quebrado. É assim que a gente vê, tá bom? E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Já quase 8 horas. Eu sou super feliz de ter vocês aqui hoje. Se alguém quiser mandar mais alguma perguntinha, pode mandar. Aproveitar, pessoal, para agradecer a vocês que estiveram aqui presentes na nossa live de hoje. Não vou me estender muito, porque eu sei que o tempo de todo mundo é muito corrido, muito valioso, tem bastante coisa para fazer, né, pessoal? Mas buscar conhecimento nunca é demais, eu sempre falo isso. Então, ó, muito obrigada para vocês. Se alguém quiser mandar alguma perguntinha, manda lá no direct, lá no Instagram, eu sempre respondo. Muito obrigada mais uma vez para quem esteve aqui com a gente hoje, nessa quinta-feira.
Lembrando vocês, pessoal, que as lives estão ficando gravadas, elas vão ficar aqui no nosso Instagram, vão ficar lá no nosso. Imagina, doutora, eu que agradeço a você, tá? Elas vão ficar lá no nosso canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito lá no nosso canal, vai lá, se inscreve, manda para um amigo que gosta também desse assunto, que quer aprender mais e tirar dúvidas sobre prótese, sobre implante. Nós vamos postar lá bastante conteúdo, tá? Ativa o sininho, não esquece. Oi, Fabiola, doutora Fabiola, que saudade! Eu que te agradeço, menina, por ter ficado aí na nossa live, viu? Ah, obrigada, doutora Maria. É muito bom quando vocês participam, pessoal. A live fica mais animada, mais interessante. Então, muito obrigada aí pela participação de todos vocês. E, Fábio, um beijo, muita saudade mesmo. Quando vir para Londrina, passa aqui, tá? Pra gente tomar um café. Beijo, pessoal. Muito obrigada. Tenham todos uma ótima noite. E precisando de mim, manda mensagem lá. Vejo vocês na próxima quinta-feira, às 19 horas, na nossa próxima live.